Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e Jovens Pensadores. E hoje nós temos a presença de uma pessoa muito especial. Nossos convidados são sempre muito especiais, mas hoje o Nicolas Avelino vem trazer para nós uma preocupação e uma solução. Ele já está trabalhando, ele vai contar para a gente que ele já está trabalhando com esse tema, o tema do nosso programa, né? Já há algum tempo, e é uma preocupação de um profissional para os homens, porque quando se fala em educação sempre se pensa nas mulheres. As mulheres são as educadoras e elas educam o melhor que podem, porém uma parte dessa educação realmente tem que ser o homem, principalmente quando o filho, a criança, é um menino. E isso ele vai dizer pra gente. Eu já falei para ele que ele vai voltar mais vezes. Ele está indo para os Estados Unidos. Que pena, para ele bom, para nós que pena. Mas ele vai vir mais vezes aqui, porque é um assunto que está preocupando bastante a nossa civilização, que está se perdendo, né? Nós temos aí na Netflix a série Adolescência, eu ainda não vi, mas está fazendo sucesso no mundo todo porque é uma preocupação real. É uma série inglesa. A gente se preocupar com os meninos, os homens e os meninos, os pais, que precisam tanto dessa referência. E nem sempre a mãe pode suprir. A mãe supre carinho, a educação, mas e a empatia? E a referência? E o modelo? Como é que é isso, Nicolas? Um prazer enorme receber você aqui. Bom, primeiro o prazer é meu estar aqui com você. Poxa, como eu costumo dizer assim, é um prazer inenarrável estar aqui com você hoje. Eu sempre, quando abro as minhas aulas ou alguma live que eu faço na internet, eu sempre falo que prazer inenarrável. Porque realmente é um prazer inenarrável poder falar sobre a paternidade, poder falar sobre filhos, porque é exatamente como você disse. Hoje, por conta de uma cultura woke ali, de uma coisa que vem se transformando no mundo, se colocou uma peste sobre os homens em relação ao machismo. E eu digo isso para os meus alunos, meus mentorados, assim, o machismo é muito ruim, mas a masculinidade não. Nós precisamos formar homens, porque apesar dos nossos filhos aí nascerem aquelas coisinhas muito bonitinhas, fofinhas, nós estamos formando novos pais, novos maridos, novos empresários, novos empreendedores, novos funcionários, seja lá o que for. Então é o nosso papel como educador, né, transformar essa criança em um homem. Então, transformar essa criança em uma mulher. E tudo isso passa sobre aquele velho ditado, filho é o espelho de pai e mãe. Isso começou na minha vida justamente nesse sentido, quando eu percebi que eu passei momentos muito difíceis na minha vida. Eu sempre trabalhei com restaurantes, no comércio e tal, e na pandemia, quebrei. Eu falei, não tinha mais nada para fazer. E naquele momento, a minha esposa trabalhava muito. Ela tinha um trabalho que ela conseguia trabalhar mesmo na pandemia. E eu passei a ficar em casa. E eu fui percebendo que tudo que eu fazia, os meus filhos faziam da mesma forma. Então, se eu falava palavrão, eles falavam palavrão. Se eu tratava alguém mal, eles tratavam alguém mal. E eu falei, cara, se eu tenho que ficar aqui na minha casa, apesar de todos os problemas, eu vou fazer isso da melhor maneira que eu posso, né? Eu tinha os meus problemas e eu comecei a estudar muito sobre a educação infantil como um todo. Comecei a usar algumas técnicas. Mas eu percebi também que nada disso adiantava se eu não me transformasse numa pessoa melhor, se eu não buscasse a maturidade para ser uma pessoa melhor. Porque eu podia ensinar todas as técnicas para os meus filhos, mas eles precisavam ver para fazer. Então, a criança é muito assim. Você precisa fazer para que ela faça. O ser humano aprende por imitação. O ser humano é mimético, exatamente. O ser humano é mimético. Então, não adiantava eu falar, eu posso falar 1000 coisas para meus filhos, mas eles só absorvem as coisas que são... Se eles veem você fazendo. Então, quando eu digo para um pai, olha, não adianta nada você ficar inventando do seu filho comer brócolis, se você não come brócolis. Não adianta nada você falar para o seu filho que é importante fazer atividade física se você não faz atividade física. Não adianta nada. Isso vai ter um momento, quando ele chega ali por volta de 9, 10 anos, que ele vai para você, pai, você é um mentiroso. Porque ele começa a olhar para você e fala assim, cara, meu pai mente, não precisa de nada disso para ter uma família, não precisa de nada disso para ter um trabalho. Mas ele não sabe a complexidade da vida, os problemas que você enfrenta internamente. Então ele acha que aquilo é bom.
ou ele acha que o mundo é melhor. Então, porque chega nessa fase, a educação infantil ela é dividida em estágios, né? Então, de 0 a 2 anos a criança é de um jeito, de 2 a 6 ela é de outro jeito, de 6 a 12 outro, e assim vai. Então, para cada fase, a criança precisa de um determinado movimento seu. Todas as fases você precisa estar sempre evoluindo, sempre melhorando, porque o seu filho começa a te imitar. Mas para cada fase você tem uma demanda. E a criança também, me corrija se eu estiver errada, ela muda muito, né? Muito. Muito e rapidamente. Então, quando você se dedica a educar a criança, você também se adapta, se atualiza e modifica com ela junto. E eu sempre falo isso assim, uma mãe nasce na gravidez. Um pai nasce, ele nasce à medida que o filho cresce, ele vai sendo forjado à medida que o filho cresce. E é muito importante a nossa presença. Por exemplo, o índice é altíssimo de... hoje a maioria do índice carcerário são homens que não tiveram pais presentes. O maior índice de suicídio entre adolescentes são de que não tiveram pais presentes. O maior abandono escolar são de crianças que não tiveram o pai presente. Isso é um dado muito importante que as pessoas levam assim, como é muito comum, o divórcio hoje é uma coisa muito fácil, eles começaram a normalizar uma coisa que não é boa para a criança. Porque o pai nós precisamos dessa junção de pai e mãe. Uma coisa completa a outra, uma coisa não anula a outra. Perfeito. Porque eu costumo dizer assim até, olha, na minha casa existem as regras. Quem estabeleceu as regras do lar? A minha esposa. Mas quem garante que as regras sejam cumpridas? Sou eu. Ela estabelece as regras e eu garanto que aquelas regras sejam cumpridas. Porque você precisa de uma posição firme. Não existe educação sem autoridade. Isso não quer dizer que você vai ser um cara autoritário. Sim, você não tem nada a ver autoritarismo. Eu tenho até uma palestra, autoritarismo versus autoridade. Exatamente. Entrou autoritarismo, a autoridade acabou. Interrompendo você já, mas eu acho que é importante a gente colocar. Você disse que ficou em casa e desenvolveu essa maravilha, que eu estou maravilhada. Quando a Ruth me falou, eu falei, nossa, aliás, ele é mais um tesouro que a Ruth traz pra gente. Ruth Teixeira, um beijão para você. Nicolas, seguinte, o homem não foi preparado para educar filho, né? Isso foi sempre tarefa feminina. Você concorda com isso? Assim, a gente sabe que os filhos precisam das duas referências. Você disse, ela põe as regras e eu garanto o cumprimento. Ou nós pomos juntos as regras, porque eu vejo que acontece muito. A mulher põe a regra e na hora que o pai vai garantir, ele questiona as regras da mulher, porque ele já tem um trauma em relação à mãe dele, que era autoritária, segundo ele, a gente não sabe, e ele achava horrível. Então ele projeta aquela imagem materna que ele tem na mulher e não concorda, e às vezes destrói ou mina um pouco aquela educação que ela tenta dar sozinha, e o pai se comporta um pouco com aquele moleque rebelde que a mãe já não conseguia botar ele no eixo. E aí ele vem estragar, entre aspas, a educação da mulher. Então não seria, eu não sei o que você acha, bom o pai e a mãe estabelecerem essas regras juntos, com certeza, e ambos validassem, tanto quanto o pai coloca as suas, quanto a mãe coloca as dele, que sejam regras para a convivência saudável da família em prol dos filhos. Sim, é porque existem alguns pilares, tá, nisso daí. O primeiro entendimento que todo pai deveria ter, mas isso fica muito difícil hoje em dia, que primeiro vem Deus, minha esposa, depois os meus filhos. Para que o seu filho tenha uma boa educação, você precisa de um casamento saudável, ou pelo menos estável, ordenado. Porque a criança precisa, em até 6 anos pelo menos, de um ambiente seguro. Ela precisa de se sentir amada. Essa é a formação de afetividade dela. Então, você precisa de um casamento saudável para que a educação do seu filho tenha alguma chance de dar certo. Se você vive num caos, se vocês são inimigos, se vocês tratam numa relação bélica,
essa coisa não vai funcionar. Porque cai exatamente nisso. O pai desautoriza a mãe desautoriza o pai. E isso acontece muito porque o pai está trabalhando fora e quando ele chega em casa ele quer compensar o que ele não fez. Porque eles ficam nessa sensação, estou faltando aqui. Mas não é porque ele faltou que ele tem que estragar o que foi feito. Tem um autor que eu gosto muito, o Jordan Peterson, e ele sempre fala assim, presuma sempre que a pessoa com quem você está conversando saiba algo que você não saiba. É exatamente isso, porque o cara tem essa ideia de que eu sou provedor, eu faço e aconteço na rua, eu tenho autoridade sobre isso aqui também. Mas eu não tenho entendimento sobre isso como a minha esposa tem, que está no campo de batalha. Então é o momento dele se colocar ao lado ou se colocar abaixo também para fazer esse entendimento. Por quê? A gente precisa de uma unidade do casal. A gente tem uma regra que é tipo assim, o não sempre prevalece numa educação infantil. Nicolas, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Todas as vezes que a minha esposa diz, ele não vai fazer isso, nós não entramos em debate na frente da criança. Sim. Eu posso achar aquilo até injusto, mas na frente da criança nós não fazemos isso. Para que no segundo momento eu fale assim, cara, por que você falou não? Por exemplo, ele queria tomar sorvete depois do almoço. Ele almoçou, eu queria sorvete. E ele fala assim, poxa, ela fala, não vai tomar. E eu queria que ele tomasse sorvete. Eu vi que ele comeu a comida, eu tô com vontade. Não, nós não discutimos. Aí depois eu pergunto a ela, Pera, me explica aí, por que você não deixou ele tomar o sorvete? Fora da presença Fora da da criança. presença dele. E ela disse pra mim assim, porque ontem ele fez uma birra comigo, ele foi mal educado com a irmã. Eu falei, isso faz sentido. Ou ela vai dizer, não, porque eu estava muito irritada. Então, nós criamos a regra do não prevalece para quê? Para criar justiça, não para sermos injustos. Então, agora nós conversamos, estabelecemos, isso não pode acontecer. Porque precisa de um diálogo entre marido e mulher. Uma coisa complementa a outra. A mãe é que ensina o filho a amar, é a que ensina todo o sentimento. Mas o pai, a função do pai é apresentar o filho ao mundo. Assim, eu quero que você faça muitas coisas, mas se der errado, eu estou aqui. Eu quero que você caia, se machuca. Eu quero que você faça muitas coisas. Tá? Então, é até uma coisa polêmica, eu disse assim uma vez na internet, e ficou lá, e até eles pegarem o contexto todo do negócio, eu disse assim, é dever do pai também proteger o filho da mãe. Porque a mãe às vezes quer proteger demais, quer colocar ele no casulo, que ele faça nada para não se machucar. Não, eu quero que você faça muitas coisas para que quanto mais coisas você faça, você consiga resolver mais problemas, você aprenda a lidar com a frustração. Mas é dever do pai também proteger a mãe do seu próprio filho, porque o filho tem a tendência, aquela explosão de ficar desafiando mais a mãe do que desafia o pai. Então, a sua postura como pai, como marido é, na minha casa, ninguém grita com a minha esposa, porque antes ela ser sua mãe, ela é minha esposa, é minha companheira. Porque a gente esquece, mas as crianças vão embora, depois vai ficar só nós dois. Tá? Nós somos seres humanos. Então, cara, que exemplo que você está dando pro seu filho? Peraí, aqui, eu usei esse exemplo muito claro, assim, na minha vida com meu filho, foi esse que eu estava dizendo lá. Meu filho gritou com a minha esposa. Eu falei, ei, você acha que eu deixaria alguém gritar com a sua mãe na rua? Você acha que eu deixaria alguém maltratar a sua mãe na rua? Ele olha para mim assim, não, de jeito nenhum. Então, na minha casa, menos ainda. Na minha casa, você deve respeito à sua mãe. Porque antes dela ser sua mãe, ela é minha esposa. Então, é assim que nós tratamos a mulher. Nenhum homem grita com uma mulher aqui. Nenhum homem levanta a voz para uma mulher. Eu não deixaria que isso acontecesse na rua, muito menos na minha casa. Na minha casa é minha caverna, é o meu casulo. Sim. Eu defendo a minha família. Sim. Então, presta atenção. É assim que funciona. É assim que você vai fazer na sua vida também. Precisa de uma unidade. Cada um tem o seu papel, eu sou o escudo e a alavanca dele para o mundo. Mas a minha esposa está mostrando esse amor. Eu coloco isso tudo em sintonia. Eu preciso dela. O problema é que nós temos pais mal formados, como você disse. Então, ele não entende que para a educação do filho dele acontecer, ele precisa de uma unidade do casal. E aí ele quer compensar isso. Por que ele quer compensar isso? E aí começa a minha história junto com o BOP, o Batalhão Operacional para Pais Extraordinários. Achei ótimo. Aí começa a minha história aqui. Porque quando eu me sentia mais fraco, eu tinha esses ataques de irritação com a minha esposa. Espera aí, eu estou fazendo, eu faço, eu aconteço. Por quê? Por fraqueza. Porque tudo começou numa leitura aristotélica, há 2000 anos, Aristóteles vai dizer que para que uma coisa exista, ela precisa de 4 causas ou 4 princípios. Ela precisa da sua
causa material, a sua causa formal, a sua causa eficiente e a sua causa final. E eu lendo aquilo, eu falei, tá, beleza, mas como é que isso se aplica na minha vida como homem, como pai? Filosofia, isso. Eu falei, como é que isso faz na minha vida? Porque era uma leitura muito densa, muito gostosa, e eu entendi que para que uma coisa exista, tenha todas essas coisas. Eu falei, beleza, então para que um pai exista, um bom pai exista, ele precisa ser forte fisicamente, ele precisa ser forte moralmente, ele precisa ter uma força útil, que é a nossa força de trabalho e servir, e ele precisa ser forte espiritualmente, porque uma coisa está ligada com a outra, todas as coisas elas se retroalimentam. Então, se eu estou fraco fisicamente, eu acabo sendo fraco moralmente, fazendo essas escolhas, desafiando a minha esposa, não fazendo as escolhas corretas, gritando, sendo impaciente, porque isso é uma fraqueza moral, em dar a medida, lógico, a paciência é uma virtude, mas isso vira uma fraqueza moral. Então, eu falei assim, beleza, uma coisa alimenta a outra. Se eu estou fraco fisicamente, eu acabo me cedendo mais fraco para a moralidade. Como isso, Nicolas, você vai dizer? Eu falei assim, por quê? Quando eu escolho acordar mais cedo, cuidar do meu corpo, ter domínio sobre o meu corpo, eu estou dominando a primeira camada da minha personalidade. E quando eu faço isso, eu começo a ter uma mentalidade de que eu faço o que deve ser feito quando precisa ser feito. E aí, quando eu tenho uma questão moral, a minha cabeça já está condicionada a fazer a escolha correta, não a escolha mais gostosa. E aí, com a sua força física, você ganha um pouco de moral. E quanto mais moral eu tenho, melhor eu aumento a minha força útil, no sentido de que agora eu trabalho de maneira ordenada, porque eu sei que aquele trabalho é para a minha família, para os meus filhos, então eu não perco tempo com grupos do WhatsApp, bobeiras na internet, eu trabalho de maneira ordenada, eu começo a usar essa força útil para servir aos meus. É por isso que eu trabalho, é por isso que eu faço as coisas, porque eu estou servindo, estou me sacrificando. Para quê? Para que eu aumente essa minha força espiritual. O que isso tem a ver com a força espiritual? Porque quando eu estou melhor moralmente, quando eu estou trabalhando de maneira ordenada, quando eu estou dominando o meu corpo, eu estou mais próximo de Deus no sentido de santidade. Tá? Eu sou católico e a Igreja Católica diz que todos somos chamados a ser santo. Mas o que é ser santo? Fazer um milagre? Não é nada disso. É viver uma vida que você possa chegar no final, como Jesus diz assim, está consumado. Eu fiz tudo o que eu deveria fazer, eu me sacrifiquei. O que ele fez por nós? Se sacrificou, serviu, apanhou, foi cusparado, mas ele fez o que tinha que fazer, ele amou todos. Então, o nosso final deve ser, eu amei todos. Que amor? Amor é servir. Então, eu servi ao máximo a minha família, eu me sacrifiquei por eles. Só que essa má formação, por exemplo, a maioria dos pais que chegam ao BOP, eles estão sedentários, acima do peso. E eles só quando entram lá dentro, que passam por médicos, terapeutas, a gente conversa sobre diversas coisas, só quando chega lá que ele começa a pensar, nossa, o meu corpo estava destruindo toda a minha casa. O meu corpo fala assim, cara, eu não tenho paciência com os meus filhos. Por quê? Porque você não sabe ser contrariado, porque você nunca contraria o seu corpo, o seu corpo é a primeira camada da sua personalidade. Você não contraria o seu corpo, você não consegue dominar o que você come, o que você não tem, tudo tem que ser palatável, tudo tem que ser gostoso na hora. Se você não consegue dominar essa primeira camada, você não consegue ser paciente. O seu filho fazer uma birra e você se manter calmo. Isso é uma coisa. Então, por exemplo, quando você começa a cuidar do seu corpo também, você começa a aumentar essa moralidade. E esse é um problema, porque eles chegam lá, voltando lá atrás, por que eles desafiam tanto? Ele está tão fraco que ele não percebe que, por conta disso, da fraqueza física, ele se perde na moral e, por exemplo, se perde na pornografia. Muitos casais reclamam, poxa, estou viciado em pornografia. Muitos caras, homens, chegam lá para mim e falam assim, cara, estou com muitos problemas com isso, eu não tenho mais relação com a minha esposa. Eu falei, tudo isso passa porque você acostumou o seu corpo a tudo que é gostoso. Então você está viciado em tudo que é gostoso. Isso aí é um problema moral, é um problema espiritual. E você vai se perdendo na coisa. E a gente vai ordenando isso para que ele chegue, tenha esse entendimento de que, olha, agora eu sou uma unidade porque eu domino as minhas próprias vontades. Ele começa a entender que ele e a mulher dele, como casal, são uma unidade, porque ele começa a entender que o papel dele como pai é servir. Existe uma coisa assim que ficou muito ruim nessa geração que vem, né? E eu digo aqui da minha para frente, que o pai não pode ser pai mais. O pai não pode mais se botar, faz isso e ponto. Não, agora tem que agachar, eu tenho que fazer. Eu acho que talvez isso que traga os pais até mim. Porque eu falei, cara, eu sou um pai normal. Eu tenho meus altos e baixos assim e tal, eu consigo me controlar muito mais que a maioria, com certeza.
Mas ele fica vendo na internet essas bolhas de que, olha, o pai tem que agachar, falar baixo, não pode mais porque traumatiza a criança, porque não pode isso, porque não pode... Não, cara, precisa ser pai. Teu filho vai ter muitos amigos, mas ele só vai ter um pai. E para que você seja pai, você precisa ser o melhor pai possível para o seu filho. E como que você vai ser o melhor pai possível para o seu filho? Sendo o melhor homem possível. E sendo o melhor homem possível, você vai ser o melhor marido possível. Não adianta, não vai existir um bom pai sem que ele seja um bom homem. Você não consegue ensinar para o seu filho coisas que você não tem na sua vida. É aquela coisa, filho é o espelho de pai e mãe. Então, a vida que você vive será a vida que seu filho vai levar. E se for uma vida muito ruim, ele vai sofrer muito para quebrar os ciclos. E essa é aquela coisa que você diz, ele era uma criança mimada. Essa é a luta, quebrar ciclos. E quebrar ciclos é muito difícil. E eu costumo dizer claramente para os meus mentorados, é isso. As batalhas que você não está disposto a lutar agora, o seu filho vai pagar a conta, em algum momento ele vai lutar. Então, se você tem preguiça de manter uma vida ordenada, se você tem preguiça de lutar pelo seu casamento, o seu filho vai pagar por isso em algum momento da vida. Seja ele num relacionamento com a esposa dele, seja ele em traumas que você está colocando na vida dele. Então, esteja disposto. Poxa, se o seu filho não te motiva, o que vai te motivar, cara? Não tem nada assim, meu irmão, poxa, é o maior amor do mundo. Não dá para você explicar. E eu digo para eles, cara, você vai dizer que eu amo mais o meu filho do que você ama o seu filho? Com certeza não. Com certeza nós amamos na mesma medida. Eu tenho certeza que você daria a vida por ele. Você entraria na frente do caminhão por ele. Mas a pergunta que fica sempre é, você está disposto a viver por ele? Você está disposto a se tornar uma pessoa melhor para que ele tenha chances de ser uma pessoa melhor? Porque tudo isso que eu estou falando, pode ser que meu filho lá na frente escolha um outro caminho. Sim, outro modelo, mas pelo menos você pôs à disposição. Mas assim, a gente fica muito nisso, assim, ensina o teu filho, tem um provérbio, né? Ensina o teu filho o caminho, porque mesmo quando ele cair, ele volta. Eu falo, eu não lembro exatamente o provérbio agora, mas é exatamente isso. Se eu ensino para o meu filho que existe um norte, ele pode cair, ele pode tropeçar, e ele vai, eu não tenho dúvida disso. E ele pode até experimentar outro caminho. Mas ele bate e volta. Sim. Ele bate e volta. Porque essa é a verdade, coisa assim, eu preciso ensinar para meu filho a vida que eu vivo, porque quando ele chega numa idade de 10 a 14 anos, ele passa a comparar o mundo que ele vive com o mundo. Então ele começa a comparar, meu pai me ensinou que bater nos outros é ruim. E aí quando ele vai para a rua, ele vê as pessoas batendo e se dando mal. Meu pai estava certo. Meu pai me ensinou que chegar atrasado é ruim. Meu pai era muito certinho com os horários. Ele vai pra rua, chega atrasado, perde um emprego. Opa, meu pai tá certo. Ele começa a fazer esse comparativo. Mas quando você tem uma vida ruim, você ficou mentindo pro seu filho, falando que aquilo tudo era, mas a sua vida não era aquilo, ele faz o comparativo. Essa vida aqui é muito melhor. Eu vou pro mundo, eu não vou pra você. Então a gente tem que ter um cuidado. Ou então se o pai se arrepende de ser bom, né? E diz, não valeu a pena ser bom? Aí ele diz, mas meu pai acha que não vale a pena ser bom. Aí é uma porta gigante que abre para a criança. A gente tem que mostrar para a criança assim que, olha, o que nós vivemos é uma verdade e essa verdade é boa. Para que isso aconteça, eu preciso viver isso, eu preciso me esforçar a mostrar um exemplo para o meu filho, para que quando ele compare a nossa vida comum, cotidiana, de um pai normal, ele consiga comparar com o mundo e falar assim, cara, é verdade, a vida é bem melhor aqui. É muito legal. Eu, por exemplo, eu tenho duas filhas meninas também. E até ele passa a te imitar. Exato. Quando ele fizer a própria família e leva... A gente sempre diz, seja um pai digno de ser imitado. Sim, crie uma vida que perfeito. seu filho queira imitar. Sabe, a maior satisfação de um pai deve ser o filho olhar e falar assim, poxa, essa vida é boa, essa vida é possível e essa vida é digna de ser imitada. Nicolas, você apontou alguns princípios filosóficos aí e você acha, e isso aí vai ao encontro do que a gente vê por aí, que hoje as redes sociais, elas são unanimidade, as pessoas seguem pessoas que elas mal conhecem, pessoas que não têm formação, nem religiosa, nem moral, nada disso que você acabou de falar, permeia as redes sociais, e a gente sente que os homens, principalmente, as mulheres também, porque um não vive sem o outro, a sociedade é feita de homens e mulheres mesmo, e um influencia o outro. Esse questionamento que você começou o programa falando nisso,
sobre o machismo, né? E aí os homens ficaram meio perdidos nesse conceito. Eles querem, e as mulheres querem também, né? As mulheres que gostam de homens, né? Porque tem mulheres que gostam de mulheres, nada contra, cada um com seus problemas. Mas as mulheres que gostam de homem gostam dos homens pela sua masculinidade. E essa masculinidade, ela se transformou nas redes sociais como sinônimo um pouco de toxicidade, porque as pessoas trouxeram alguns pesadelos vividos. Exato. E acharam que isso era correto, né? Então eu noto entre os casais, os casais meio perdidos nisso. E a rede social, embora tenha muita coisa boa, eu até acompanho alguns psicólogos muito bons. Né? Mas se você, para achar bom ou não, você tem que ter um histórico, você tem que ter uma bagagem de livro para dizer, esse cara é bom, esse cara é pilantra. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, nós estamos terminando, temos 2 minutinhos só. Se realmente aconteceu e está acontecendo, e por isso o sucesso do seu programa, o seu projeto, que é o BOP, né? Pais Extraordinários, eu achei fantástico isso aí, de realmente mostrar para os homens que as mulheres gostam de homens masculinos, os filhos, tanto a menina quanto o menino, precisam de pais masculinos, que tenham orgulho da sua masculinidade e que não é isso que vai perturbar, muito pelo contrário, vai complementar a feminilidade da mãe e que todos podem viver na perfeita harmonia e todos se amando pelo que são e pelo que não tem nada a ver com isso que a gente vê, que no meu entendimento é problema de transtorno mental que deva ser acompanhado com psiquiatra, psicoterapia, enfim. Eu queria que você fechasse mais 1 minutinho com isso aí. Olha, existe um problema, assim, e por incrível que pareça, assim, quando os pais me procuram, eles acabam tendo mais problemas de relacionamento com a esposa do que com os próprios filhos, por 2 motivos. Por uma maturidade mal formada, eles são muito imaturos, apesar da idade, e todos eles eu trato muito bem, eu amo eles, obrigado aqui a vocês, mas eles sabem disso, porque eu sou muito claro, eu falo de maneira clara com eles. E uma outra questão é que eles não têm essa masculinidade formada, eles começam a questionar se estão passando do ponto, porque começa a ver essa coisa da internet, essa bolha da internet, a internet é muito boa, mas ela é judia da gente, porque a gente o algoritmo começa a colocar um mundo na nossa vida de que aquele mundo é real, mas na verdade aquele mundo não é real. Então fica essas coisas fantasiosas de que o cara tem que fazer isso, agora tá todo mundo usando corpete, pintando o cabelo. Não, a nossa masculinidade, Jordan Peterson até vai dizer isso, assim, a mulher é o caos. Por que o caos? Porque ela traz tudo que é novo, ela que dá a luz para o filho. E o homem é a ordem, é o que ordena o ambiente, é o homem, através do homem que a civilização foi montada ali. Vai parecer machista se você fugir do contexto aqui, mas tem que aprofundar. Os dois se complementam, o caos e a ordem, então você tem que ter um pezinho no caos, mas um pezinho na ordem para que essas coisas se complementam. Os homens precisam que a sua masculinidade seja favorecida, eles precisam ter domínio sobre vocês mesmos para que eles tenham autoridade sobre a sua casa sem se tornar autoritário. É um problema da internet, mas é muito por conta de essa coisa algorítmica que você começa a ver aquelas coisas, acha que aquilo é verdade, aquilo não é verdade de fato, a gente tem essa sensação, você vê na eleição, um achou que ia ganhar, outro achou que ia ganhar, porque você fica na bolha, se jogam em bolhas. Então, é por falta de maturidade, formação de maturidade mesmo, assim, eles têm que buscar a maturidade, buscar o entendimento de que, olha, isso aqui, eu ser pai, eu tenho que servir e me sacrificar ao máximo, independente do que será dito, independente do que se vai ser melhor, se vão gostar de mim ou não. É um grande conflito, às vezes os pais hoje têm medo de que os seus filhos não gostem mais dele. Eu falei, cara, para com isso é a maior loucura do mundo. Seu filho não sabe aí eles ficam inseguros pela incoerência, né? Porque às vezes é rígido demais e às vezes é permissivo demais. Porque o problema, eu estava falando sobre isso, o problema é que vocês não sabem para onde querem levar os seus filhos. Vocês não pararam para pensar, a gente vai se livrando um dia depois do outro, um ano depois do outro. Não, você parou para pensar, eu tenho um exercício que eu falo, assim que chega na mentoria, eu falo assim, primeiro é o seguinte, você vai escrever uma carta para o seu filho hoje e vai, como se você tivesse morrido hoje. E se o seu filho tem 1 ano, você vai escrever, filho, passei 1 ano com você, foi muito feliz, mas papai não está mais aqui. Se você está lendo essa carta, o papai não está mais aqui.
eu gostaria que você fosse um homem fiel, fosse à missa todo domingo, tivesse a faixa preta do jiu-jitsu, tratasse bem as mulheres, não usasse droga. Beleza, eu escrevi isso pro meu filho. Essa carta está para ele. O que essa carta se transforma? Em um mapa. Se eu quero que meu filho seja tudo isso, então eu preciso primeiro levar meu filho no jiu-jitsu, porque ele não sabe dirigir, não sabe como é que é, eu levo ele. Eu preciso viver uma vida religiosa, preciso ir à missa todos os domingos, porque eu estou ensinando para ele. Eu preciso que eu não grite com a minha esposa, que eu trate minha esposa bem, para que ele saiba como tratar uma mulher. Então, eu vivo a partir desse mapa. O problema é que ninguém para meditar sobre o que eu quero para o meu filho. Quando você para assim, o que você quer para o meu filho? Eu quero que ele seja médico. Mas médio, só isso? E a formação de caráter e tudo? Temos que encerrar, olha que pena. Mas tem muita coisa. Quando é que você volta dos Estados Unidos? É uma incógnita, mas vai ser um prazer voltar aqui. Então está intimado, porque você já viu que você tem muito para contribuir com a gente aqui. E apesar de que você diz que a mulher é o caos e o homem é a ordem, você trouxe o caos aqui para o programa, porque está todo mundo aí pensando o que eu vou fazer da minha vida. Parabéns, amei mesmo. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Ele vai voltar, viu? Eu vou. E espero estar com vocês novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise agora no horário nobre, quinta-feira às 20h30. Até o próximo programa, se Deus quiser.